Muito boa tarde a todos e bem-vindos à sessão de Global Access Microsoft Intune Suite da Microsoft em português. Vamos aguardar apenas mais uns minutos e começaremos muito em breve. Muito obrigada. Mais uma vez, muito boa tarde a todos e bem-vindos à sessão de Microsoft Intune Suite da Global Access Microsoft em português. Hoje vamos falar sobre Intune Suite, vai ser o grande tópico do dia, e sobre algumas das componentes que fazem parte do Intune Suite. Temos um grupo incrível de oradores para vocês hoje, a começar pela Fernanda Cisnando, que é Escalation Engineer, pelo Ricardo Carvalho, Cloud Solution Architect, pelo Valdemar Carvalho e o Marcos Barbosa, que são Technical Specialists, e por mim, Catarina Rodrigues, que sou Product Manager. Relembro ainda que nesta série de sessões, temos vindo a falar sobre a gestão de dispositivos Windows, Android, Apple, Linux e sobre diferentes cenários, tais como os trabalhadores de linha da frente. E hoje vamos começar uma nova série de sessões sobre os recursos avançados do Intune. Relembro que é focado nos dispositivos gerenciados através do Microsoft Intune, que não têm dependências do mundo on-premises, e podem rever todas as sessões que temos feito até ao momento no nosso canal no YouTube, em aka.ms/globalaccess.pt, e lá vão conseguir ver todas estas sessões que temos feito até agora, caso queiram rever ou ver pela primeira vez. Temos falado até o momento, essencialmente e focado essencialmente no Intune Plano 1 e nas capacidades, nas features deste Plano 1, e agora vamos iniciar, vamos fazer uma série de sessões sobre Intune Plano 2 e Intune Suite, hoje focando especificamente em Intune Suite. Vamos começar hoje por dar uma visão geral do Intune Suite e depois vamos focar-nos em 3 das componentes que fazem parte deste Intune Suite: na ajuda remota, no gerenciamento de privilégios do ponto de extremidade e no PKI em nuvem. Vamos ter algum tempo para perguntas, mas se tiverem perguntas durante a sessão, podem sempre utilizar o botão de Q&A que existe na vossa tela de Teams, e a equipa vai, ao longo da sessão, tentar responder ao máximo de perguntas possível, tentar chegar ao máximo de perguntas que apareçam. Por favor, mandem-vos as vossas perguntas, e caso não tenhamos tempo para o fazer durante a sessão, também vamos ter tempo no final. Começando então pela visão geral do Microsoft Intune e do porquê de termos esta nova componente, esta componente
baseada e focada em elementos de gestão avançada de endpoints. Começámos a ouvir feedback de clientes que o paradigma de trabalho dos seus colaboradores tinha mudado, particularmente depois da pandemia. Muitos preferiam agora trabalhar remotamente ou de forma híbrida, e como tal, as equipas de TI tinham mais dificuldade em ajudar estes colaboradores e, portanto, precisavam de uma solução para resolver problemas de forma remota. Ou, por outro lado, por eles estarem remotos ou híbridos, precisavam de acesso às suas soluções e dados locais, mesmo a partir dos seus próprios telemóveis pessoais até, e não tinham essa forma, ou então que precisavam de dar suporte a aplicativos de terceiros e gerir as atualizações que estes aplicativos tinham, e nem sempre esta tarefa era fácil, podia ser complexa, e começámos a ouvir este tipo de feedback de clientes, particularmente com esta mudança de paradigma a nível da forma como trabalhamos hoje em dia. E então as organizações estão a tentar endereçar estes cenários, arranjar formas de gerir as aplicações mais eficientemente, assistir os seus colaboradores, providenciar acesso aos recursos cooperativos através dos seus telemóveis pessoais, caso seja possível, e melhorar a experiência do utilizador no geral, enquanto isso reduz esforços do lado do IT, uma vez que dá a possibilidade ao utilizador de fazer certas tarefas por ele próprio. Por outro lado, também preocupações a nível de segurança, preocupações para garantir que certos privilégios só são dados aos utilizadores caso seja necessário, ou seja, manter os utilizadores em modo como utilizadores standard e apenas dar privilégios de administração caso seja preciso. E, por fim, gerir certificados de forma mais eficiente. E vimos que estas organizações acabavam por ter que ter um leque diferente de soluções third party para complementar as soluções que já tinham implementadas, o que aumentava bastante a complexidade da solução final. E assim sendo, com estas outras soluções complementares, havia então a necessidade de gerir outros vendors, de implementar ou enviar outros agentes para os dispositivos móveis. Havia também a necessidade de usar outras consolas para poder configurar essas soluções, fazendo uma sobrecarga maior ao IT, e também aumentava-se a superfície de ataque possível, uma vez que estamos a multiplicar o número de soluções que estão a interagir com os nossos endpoints. E isso não gerava uma solução muito integrada com essas necessidades. Então, para resolver ou para responder a estes problemas, trabalhamos na solução de Microsoft Intune Suite, que é uma solução integrada com o resto da suite de M365 e que tem neste momento as componentes que vêm aqui no ecrã: ajuda remota, o gerenciamento de aplicativos cooperativos, o PKI em nuvem da Microsoft, análise avançada, gerenciamento de privilégios do ponto de extremidade e o Microsoft Tunnel for Mobile Application Management. E com esta suite integrada de componentes, é então possível fazer o deployment de uma solução que acaba por ser mais simples, porque evita a necessidade de utilizar outras consolas, acaba por ser mais segura, porque diminui a superfície de ataque associada e, eventualmente, permite a optimização de custos, porque tem todas estas soluções sobre uma única umbrella, o Microsoft Intune Suite. Nós, nesta sessão, vamos abordar 3
destas componentes em detalhe e depois, em sessões futuras, vamos abordar as restantes. E agora, para começar a falar sobre ajuda remota, passo a palavra à minha colega Fernanda Cisnando. Obrigada, Catarina. Boa tarde a todos. Bom, eu sou a Fernanda Cisnando e é um prazer mais uma vez estar aqui novamente nessas sessões, né, do Global Access em português. Então, juntamente com os meus colegas, dessa vez a gente vai trazer, né, as novidades e dessa vez esse tema do Intune Suite. Eu vou abordar a questão do ajuda remota, né, desse feature que nós temos. Já foi abordada até em uma sessão anterior, se vocês, né, forem no nosso histórico de sessões, em 2022, a gente trouxe uma sessão sobre o ajuda remota, que ele trazia, na verdade, naquele momento, a gente apenas tinha o ajuda remota a nível de dispositivos Windows, tá? Então, hoje, a gente vai trazer as novidades. Eu vou iniciar fazendo um breve overview, né, do que é o ajuda remota, né, que seria essa solução baseada em nuvem, que vai permitir conexões seguras da nossa equipe, né, de helpdesk, para poder auxiliar aos dispositivos dos usuários finais, e tendo aquela funcionalidade de controle baseada em função, então, somente permitindo quem pode ter o determinado acesso, né, então, essa parte de segurança a gente consegue implementar aí na ferramenta do ajuda remota. Como vocês podem ver, né, ela hoje em dia aborda, né, dispositivos Windows 10, o Windows 365 também, o Windows 11, claro. E aí, trazemos também a novidade a nível de Android Enterprise, tá, dispositivos dedicados. No momento está disponível para dispositivos Samsung e os dispositivos Zebra. macOS Device também, né, nos sistemas operacionais do 12, 13 e 14. Como recursos e requisitos, tá, para iniciar o uso, eu vou dizer que o requisito seria a gente habilitar o ajuda remota a nível de tenant. Por padrão, ele vem desabilitado, então precisa ser habilitado, assim como a questão também de licença precisa ter, né, pode ser adquirido através do switch ou como uma funcionalidade, né, uma licença específica de ajuda remota. Como recursos, né, a gente traz as funções de conseguir utilizar ajuda remota em dispositivos que não estão registrados no Intune. A gente consegue implementar o requerimento de ter o logon na organização, tanto do usuário, né, do helpdesk, como, né, do usuário que já está utilizando. Temos a parte de avisos de conformidade, então, se antes de um agente do helpdesk iniciar uma sessão remota, se aquele dispositivo não está conforme, eles vão ser alertados. Então, caso haja, né, a necessidade de haver compartilhamento de senha, essas coisas, então, para aquele, o agente do helpdesk pode definir se deveria ou não iniciar a sessão. Temos, de novo, a parte de controle de acesso baseado em função e o monitoramento das sessões de ajuda remota, né, ativas, e consegue exigir detalhes das sessões passadas. Trago aqui rapidamente, porque eu vou estar mostrando para vocês em um demo, mas dentro do portal do Intune, né, se nós somos na aba de centro de administração, né, administração de tenant, nós temos a opção da ajuda remota, e aí vocês terão a opção de habilitar a ajuda remota, assim como, se desejado ou não, permitir que seja realizado o ajuda remota a nível de dispositivos não registrados, isso é opcional. E temos a opção que, por padrão, desabilitar o chat, né, vem como não, então vem habilitado, mas se há o desejo de desabilitar, vocês terão a opção de fazer essa configuração também. Entrando um pouquinho, a gente já trouxe isso antes também, mas quis trazer novamente, eu sei que normalmente tem muitas dúvidas em relação ao controle de acesso, né, baseado em funções, nas funções RBAC. Então, nós temos uma já padrão, que vem dentro, né, do portal do Intune, que seria a função de Help Desk Operator. Ela já tem essa funcionalidade da categoria do Remote Help, né, da ajuda remota do aplicativo, com as funções de controle total, de visualizar apenas,
do acesso a dispositivos, né, unattended, que não tem usuário ali na ponta, e a parte de elevação, por padrão, ela vem tudo como sim, assim como a outra opção abaixo, não está aqui no print, mas temos a opção de tarefas remotas, ou remote tasks, que ela vai estar como, né, vai estar como sim, então vai estar habilitado. Essa função de helpdesk superior, ela já vem por padrão assim, não conseguirão customizá-la, porém, vocês conseguirão fazer uma função personalizada, tá? E aí, após, né, a seleção ali da função, a gente faz assinala a função à equipe, né, ao grupo, vamos dizer, eu tenho aqui nesse meu caso, criei um grupo de helpdesk, e aí eu defino o escopo desse meu grupo, se eles vão ter acesso a todos os dispositivos, né, todos os usuários, ou eu poderia também assinalar aqui uma marca de escopo, vamos dizer, se tem uma equipe que apenas responsável pelos dispositivos móveis, então, né, normalmente teriam ali aqueles scope tags de Android, iOS, e você consegue cercar esse círculo, né, com apenas, para aquela equipe ter apenas acesso a esses dispositivos. Então, entrando já aqui no ponto, né, novo, que seria essa funcionalidade de ajuda remota a nível de dispositivo Android. Então, novamente, ela vai permitir, né, que o funcionário de helpdesk auxilie remotamente uma seleção de dispositivos Android. Falo uma seleção porque, no momento, vou bater de novo nessa tecla, que a gente está suportando dispositivos Samsung e dispositivos Zebra. E a nível de ajuda remota Android, dispositivos gerenciados, tá? Então, como os recursos principais, compartilhamento de tela assistido, o controle de tela assistido, temos também controle autônomo, então, sem o usuário ali na ponta, justamente é um dispositivo dedicado, quiosque, né, não tem usuário ali final na ponta, então, a gente tem essa funcionalidade também disponível. Aviso de conformidade e relatório do histórico de sessões. Como pré-requisitos, entendendo-se, né, que a gente já tem a parte anterior que eu mostrei, que seria necessária para habilitar o Remote Help, ou ajuda remota, a nível do tenant, tá? Tanto isso configurado, licenciamento. Então, para que vocês utilizem em dispositivos Android, a gente precisa configurar o Google Play gerenciado no tenant, né? Instalar o aplicativo Intune. Então, no momento, né, que vocês fazem o registro daquele dispositivo, o aplicativo Intune vai estar lá instalado, só validar a questão da versão, né, desse aplicativo, precisa ter, sempre está atualizado. Os dispositivos, eles não podem estar com a política de bloqueio de captura de tela, tá? Então, se tem essa política, ela vai impedir a sessão remota. Em dispositivos Zebra, né, vocês precisam configurar o Zebra OEM Config no Tenant, quem irá realizar, né, que a sessão remota, no caso a gente estou aqui definindo como auxiliar, ele deve estar licenciado por ajuda remota, ele também tem que ter permissão, né, RBAC apropriada para utilizar o ajuda remota, tá? Então, seguindo aqui, né, os dispositivos suportados, então os dispositivos Samsung com sistema operacional de 8 para cima, dispositivo Zebra, né, executando a versão 8.3, né, do MX, então, no dispositivo Zebra, né, o controle autônomo, ele só tem suporte na versão 9.3 superior do MX, e os dispositivos Samsung e Zebra devem estar registrados, né, com o Android Enterprise dedicado. Nessa sessão, o foco aqui, eu vou trazer apenas um dispositivo Samsung, tá? Não vou cobrir um dispositivo Zebra, mas vou estar trazendo um demo para vocês já já. Então, só mostrando aqui rapidamente a questão, né, de ir lá no portal do Intune, na aba de aplicativos, e aí entrar na parte do Google Play gerenciado, após ter sido realizado já essa configuração, e aí fazer a seleção do aplicativo do Remote Help, e aí vocês vão estar assinalando esse aplicativo como obrigatório, né, para os dispositivos. Temos também, que vocês vão visualizar, né, principalmente a nível
do dispositivo, da permissão que precisa ser feita a nível de Remote Help. Eu consegui trazer isso no vídeo para vocês, mas a nível da permissão de câmera, que precisa ser, precisa ser dada essa permissão por questão de privacidade, a gente consegue utilizar uma política de configuração de aplicativo e já deixar isso definido. Tá? Então, esses consentimentos, né, essa permissão de sobreposição do ajuda remota lá dentro do Manage Home Screen, e aí alguns dispositivos Samsung têm a parte do consentimento do agente do Knox, né, mas vai se aplicar a alguns dispositivos. No dispositivo que eu apresento para vocês, eu não preciso desse consentimento, tá? Então, vou trazer o primeiro demo, onde, nesse demo, eu vou mostrar para vocês a questão de habilitar. Então, vamos em administração de tenant, ajuda remota, e aí nós vamos em configurações. Dentro de configurações, configurar, e aí nós temos a opção de habilitar a ajuda remota. No caso, eu vou habilitar, eu vou permitir, né, que faça a nível de dispositivos não registrados. O chat, como eu falei, por padrão, ele já vem como permitido. Então, após feita essa configuração, eu vim aqui na parte de funções. Nós temos a função de Help Desk Operator, que ela já está, né, é uma função built-in. E aí, como eu mostrei, nós temos o Remote Help com todas as opções já de Take Full Control, tudo já habilitado, assim como a opção de tarefa de Remote Help já está lá também com a permissão. Então, após, eu vou fazer a atribuição, onde eu vou definir, né, aqui eu vou dar um nome a essa atribuição, e aí vou definir o meu grupo, que aí, no caso, eu vou utilizar o meu grupo de Helpdesk, que eles vão ter, né, eu tenho 2 usuários nesse grupo, ambiente de teste, então tenho esses 2 usuários que vão ter permissão de realizar. Após essa seleção, eu defino o meu scope, porque esse grupo, nesse caso aqui, ambiente de teste, estudando a todos os dispositivos, e aí eu seleciono a minha marca de scope, como são dispositivos Android, apenas Android. E aí, lembrando que a marca de scope tem que estar em tudo que esse grupo vai ter acesso à visualização. Então, após eu criar, eu vim na parte de aplicativos e vou selecionar, né, o aplicativo dentro do Manage Google Play Store. Então, vemos aqui, aplicativo do Google Play gerenciado, selecionar, e aí, no caso, eu já tinha essa aplicação, vocês vão ver, Remote Help, né, se eu fazendo essa busca, eu já tenho a aplicação aprovada, né, mas aí, para quem não tem ainda, faz o processo de seleção da aplicação, da sincronização, simulei aqui uma sincronização, a gente busca o Remote Help, e aí, né, temos a aplicação disponível. E eu vou fazer essa atribuição da aplicação, onde eu vou atribuir, nesse caso, a um dispositivo dedicado, são dispositivos sem afinidade de usuário. Então, eu tenho um grupo de dispositivo aqui, Android Kiosk, onde eu vou entregar essas aplicações como obrigatório. Feita a atribuição, eu vou agora fazer o consentimento lá de câmera, tá, do dispositivo Samsung. Então, eu vou criar essa permissão, ajuda remota Samsung, que eu defini, da plataforma Android Enterprise, a nível de dispositivos gerenciados. Selecionei o perfil, no caso que inclui dedicado. Então, nós vamos lá, Remote Help, eu vou dar a permissão ao Remote Help de acesso à câmera. Selecionei câmera, e aí, ao invés de estar de permissão avisar, eu estou concedendo automaticamente. Tá? Então, avanço, vou incluir a marca de escopo também ao Android, esse grupo, e faço atribuição ao grupo de dispositivos que vão receber, que seria o meu grupo Android Kiosk. Isso, Android Kiosk, selecionei e apliquei. Então, vou criar essa permissão
a nível de política de configuração de aplicativo. Então, essas seriam etapas, né? E, mais uma vez, entendendo que o dispositivo já se encontra registrado, tá, no modo de quiosque, no modo dedicado. E aí, agora eu vou trazer para vocês nesse outro demo, demonstrar aqui como seria a inicialização de uma sessão de ajuda remota, tá? Vou iniciar mostrando, primeiramente aqui, um usuário do meu grupo de helpdesk, onde eu assinalei, no caso, a ele permissão de somente visualizar a tela, tá? Então, esse meu usuário de helpdesk está vindo aqui, quer iniciar a sessão remota através, né, do portal, e ele vai ser alertado aqui, no caso, que o dispositivo não está conforme e que ele só tem permissão de visualizar. Eu vou mostrar aqui para vocês a função, né, porque eu criei uma função personalizada e apliquei a esse usuário. Eu criei essa função de ajuda remota somente leitura, e aí, no Remote Help, eu apenas dei visualizar, tá? Então, esse usuário não consegue ter controle total. Agora, eu vou mudar para um outro usuário que tem controle total, no caso, todas as permissões foram dadas. Esse usuário do Helpdesk vai aqui selecionar o dispositivo. Então, o dispositivo está no modo dedicado. Esse dispositivo não está conforme, tá? Então, ele está, né, tá sem conformidade, ele está sendo alertado desse risco, né, e daí a decisão. Ele tem todos os tipos de controle, compartilhamento, controle total. Então, vamos dizer, ele está tentando solicitar um controle total agora, né? Eu tenho uma tela aí do lado do dispositivo, mas vamos dizer que o usuário na ponta lá no dispositivo, ele não tinha nem iniciado o Remote Help, isso é uma ação que precisa ser feita, ele precisa, né, dar essa permissão de sobreposição do Remote Help, então ele vai ser automaticamente direcionado, aceitou, e aí ele recebe esse dizendo que o Helpdesk quer fazer uma sessão remota. Vamos dizer que ele não está pronto, não aceitou, ele negou. E aí, vamos dizer que ele estava com alguma coisa aberta pessoal, ele quer ir lá e fechar no dispositivo tudo que ele tinha aberto, e aí comunica ao agente do Helpdesk que ele pode novamente iniciar a sessão, né? E daí o usuário do Helpdesk tenta mais uma vez fazer a solicitação de um controle total, e aí inicia a ajuda remota. O usuário final lá do dispositivo na ponta recebe que o Helpdesk está tentando, né, ter controle total do dispositivo, ele irá aceitar. Quando ele aceita, como é uma sessão de controle total, o agente do Helpdesk tem controle através aqui da tela do portal. Então, né, ele consegue clicar aqui, como vocês estão vendo, no Microsoft Teams, vai sair aí da aplicação, somente a nível de demonstração. Tem esses controles a nível do portal, onde ele consegue voltar através, né, desses controles. Pode ir no Manage Home Screen, vamos dizer que precisa pegar logs desse dispositivo, sair do modo quiosque, são ações que o agente do Helpdesk conseguirá, né, realizar. Então, temos esses controles, como vocês vão ver, um botão de Home, um botão de Overview, e nós temos controle de volume, você está vendo que está clicando, né, e automaticamente muda no dispositivo. Então, vamos encerrar essa sessão, e aí eu vou simular agora, vamos dizer que esse dispositivo está lá, né, sem ninguém na ponta, e aí o agente da AWS vai tentar iniciar um controle autônomo, né, uma sessão sem ninguém lá. Então, vai chegar esse alerta lá no dispositivo, na mensagem, né, a mensagem vai dizer que o agente do Helpdesk está solicitando o controle total. Essa sessão ela vai iniciar automaticamente em 30 segundos, tá? Propositalmente, eu estava na ponta com o dispositivo, mas não aceitei, então, esperando aqui os 30 segundos, e essa sessão vai iniciar automaticamente. Então, aí, se nós não temos ninguém lá na ponta no dispositivo, inicia-se, como vocês podem ver, né, o início dessa sessão. Então, tem controle total, consegue fazer o movimento aí
desse botãozinho que lá no dispositivo o usuário consegue também fechar a sessão remota através desse xizinho aí que eu acabei de mover. E aí, esses controles totais, além de tudo que eu já mostrei antes, nós conseguimos também desligar o telefone na ponta, ligar novamente, foi um pouco rápido, e aí sair. Então, essa, né, eu apenas não trouxe a opção no demo de visualização, mas essas outras duas opções de controle total e dispositivo sem ninguém na ponta, eu consegui trazer para vocês. Então, falando um pouquinho dos principais casos de uso, né, compartilhamento de tela assistido, dá um exemplo, né, que o trabalhador lá de linha de frente está em uma outra chamada telefônica com a equipe de TI e precisa mostrar algo, né, então nós temos essa funcionalidade. Controle assistido, por exemplo, o funcionário de frontline work, né, está lá numa chamada e precisa mostrar como fazer algo, então tem esse controle assistido. O autônomo, que eu já trouxe para vocês, né, então não tem ninguém lá na ponta, e os avisos de conformidade. Vou trazer brevemente aqui também, que nós temos agora o ajuda remota a nível de dispositivos macOS, tá? Então, para dispositivos macOS, nós temos essa URL do aka.ms/rhh. Vocês podem abri-la através de um dispositivo Windows e iniciar uma sessão remota, né, a um dispositivo Mac. Então, a partir do Intune, um auxiliar ele pode partilhar o código da sessão. Então, lá dentro do Intune, da mesma forma que eu fiz ali no dispositivo Android, vai ter aquela opção de iniciar uma sessão remota a nível de dispositivo Mac, e aí vai ter o código da sessão lá disponível, tá? Então, o usuário que compartilha o aplicativo, o usuário que está compartilhando, tá, a tela, ele abre o aplicativo nativo da ajuda remota, que também, né, está disponível, o aplicativo nativo lá a nível dos dispositivos Mac. E vai inserir um código, a ajuda remota, né, ela consegue também suportar dispositivos não inscritos, então dispositivos não registrados, eles vão ser permitidos fazer a ajuda remota, no caso, se permitido. Mesma coisa, avisos de conformidade são mostrados e há suporte de histórico de sessões, tá? Então, brevemente aqui trouxe o ajuda remota do macOS para vocês, mas a gente vai seguir aqui na apresentação, onde o meu colega Ricardo vai continuar e falar do Windows com vocês. Olá, boa tarde. Obrigado, Fernanda. Então, dando aqui seguimento à parte de gestão remota, falar da parte de Windows e como principais funcionalidades suportadas no Windows 10 e no Windows 11 temos a possibilidade de regras de conditional access para controlar em que situações e como podemos interagir com o Remote Help, que irei demonstrar depois um pouco mais à frente. A parte do dispositivo não estar compliance e todos os riscos associados, portanto iremos ser notificados também sobre esta situação. Quando iniciamos a sessão, temos essa informação, portanto o risco de podermos estar aqui eventualmente a partilhar depois algum tipo de informação que possa comprometer os dados corporativos ou até mesmo a nossa identidade, no caso da máquina ter um malware ou algo assim do género. Podemos, nestes casos, com o Conditional Access, bloquear ou apenas informar, através da notificação que depois iremos ver mais à frente. Outra das vantagens do Remote Help, quando comparado com outras ferramentas, como o Quick Assist ou o Microsoft Teams, bastante utilizado, é que em termos de tem a ver com as permissões e com a segurança. Elevar permissões, que só é permitido no Remote Help, qualquer uma das outras não o podemos fazer. Podemos iniciar a sessão de ajuda de diversas formas, uma das mais simples através da consola do Intune, da mesma forma, muito parecido com o que a Fernanda mostrou anteriormente, selecionando o dispositivo e depois a partir daí abrir uma sessão e não havendo aqui a troca de notificação, de código de acesso. Só que, como nota, após o enrollment,
de um dispositivo, esta opção só está disponível aproximadamente 1 hora depois, que é quando parte das notificações também ficam disponíveis nessa mesma máquina. A outra forma é cada uma das pessoas poder abrir a aplicação do Remote Help e partilharem os códigos entre si, e depois o tipo de acesso pode ser também de visualização ou com acesso total, conforme também disponível noutras versões e conforme a Fernanda também mencionou. Relembrar que ambos os utilizadores têm que ter sempre a licença de Remote Help atribuída, ok? É sempre muito importante. E também aqui como nota importante na parte final do Scope Tag, para as permissões que também tem que ser corretamente atribuída. Em termos de requisitos, obrigatoriamente temos que ter uma subscrição de Intune, naturalmente, a licença de Remote Help, a aplicação de Remote Help tem que estar instalada em ambos os PCs, de quem ajuda e de quem é ajudado. O serviço de Intune Management Extension também tem que estar ativo, e um dos fatores diferenciadores é a nível da segurança, que para além das comunicações serem encriptadas, obriga a que ambos tenham o login efetuado com conta do mesmo tenant da Azure AD. Quando comparado com o Quick Assist, este permite-nos ligar de qualquer computador, de qualquer organização, contas corporativas, pessoais. Portanto, aqui, para alertar também em termos da segurança, que um atacante mais experiente pode, de alguma forma, tentar iludir-nos e tentar ter acesso aos nossos equipamentos. Portanto, muito importante também, a nível da segurança, a utilização do Remote Help. Quem partilha tem que estar obrigatoriamente, ou quem vai ser ajudado, tem que estar obrigatoriamente registado no Intune. Quem ajuda já não é obrigatório que assim seja. Ao nível da rede, temos uma alteração recente num dos endpoints, que passa a ser remotehelp.microsoft.com, e será sempre uma boa prática também adicionar nas regras de firewall as aplicações do Remote Help para garantir a melhor experiência possível durante todo o processo. Na imagem do lado direito, aqui no slide, podemos ver os restantes endpoints que devemos também ter ativos na firewall ou no proxy. Em termos de instalação da aplicação, no Windows temos duas formas, através de uma aplicação do Win32 App, que irei demonstrar mais à frente como criamos a aplicação. No entanto, está aqui a passar também aqui do lado direito do ecrã um vídeo de como podemos preparar a aplicação do Win32 App com o Intune Win. Irá conter todos os fecheiros necessários, neste caso é só um, mas se tivermos mais do que um fecheiro, é sempre importante para conter todos. A outra forma será para obter e distribuir através do Enterprise App Catalog, algo mais recente no Intune, que requer uma licença adicional de Enterprise App Management, que iremos abordar este tema numa sessão futura. Portanto, não irei demonstrar hoje essa parte. E para perceberem também só aqui um bocadinho das diferenças, acaba por, em termos de experiência de utilização, é uma mistura de uma aplicação da Store com 32 App e que basicamente vai popular automaticamente a maior parte dos campos e que por pouco ou quase nada teremos que editar. Temos depois alguns logs para consulta ao nível da instalação, o início das sessões, a remoção do aplicativo também, ou no Event Viewer, que podemos também visualizar todos os pedidos, todos os registros, todos os URLs que sejam necessários de atingir. Portanto, se houver aqui algum problema que não se consiga, podemos também sempre utilizar esta área para algum troubleshooting. E a nível da monitorização, tempo médio das sessões, número total de sessões que já foram efetuadas, ativas no momento, e alguns detalhes de quem inicia, quem recebe, o tipo de sessão, o tempo e mais algumas opções que eu depois também mostro um pouco mais à frente. Em termos de Conditional Access, portanto, aqui também a possibilidade de interagirmos com a aplicação, neste caso com o Remote Assistant Service, que não está disponível nativamente. Temos que introduzir, portanto, adicionar manualmente esta Enterprise App no Azure.
e a partir daqui podermos tirar algum proveito de algumas condições e regras de utilização para aumentar a segurança. Se o dispositivo não está compliance, então bloquear, forçar a utilização de MFA, Multifactor Authentication, ou duplo fator de autenticação, quando está fora da rede de escritório. Quando está dentro da rede de escritório, podemos dizer que está numa Trusted Network ou numa rede de confiança, e assim não solicitar, porque à partida já passámos também vários fatores de autenticação para entrar no edifício. Por isso, aqui alguns aspectos também de segurança que nós podemos ter para a utilização do Remote Help, como já é utilizado para muitas outras aplicações. E vou passar então à primeira demonstração de como criar uma aplicação em Win32 App. Portanto, selecionamos a Win32 App, depois vamos selecionar o pacote que estava no slide atrás, que estava ali automaticamente a ser criado. Fazemos aqui o upload e, só para terem noção, quando clicamos aqui, ele não faz o upload, ok? Portanto, é só no final quando criamos a aplicação. Podemos customizar a categoria, o logotipo, que está sempre jeito quando colocamos a aplicação como disponível no Company Portal, o Publisher, também em termos depois para gestão e de forma de apresentação das aplicações. Os comandos de instalação, e que podemos aqui fazer Enable Auto Update igual a 0 by default, podemos mudar para 1 para que ele faça a atualização automática. O tipo de sistemas operativos em que queremos instalar e depois os métodos de detecção. Isto também já foi tudo visto no passado e conforme também já foi mencionado, vamos usar aqui a parte de fecheiro para podermos avançar, ok? Ele poder fazer a detecção, dependências se houver necessidade, supersedence. O scope tag, vamos aqui selecionar o Windows, portanto focamos só em dispositivos Windows e assignamos então a um grupo de máquinas que nós pretendemos instalar esta aplicação, como qualquer outra. Portanto, nada de novo aqui nesta parte. Esta fase final, então, é quando ele faz o upload do fecheiro. Portanto, se for muito grande, é quando vamos validar que leva mais tempo. A segunda apresentação, portanto, temos aqui acesso remoto. Portanto, do lado esquerdo, quem vai ajudar, do lado direito, quem recebe a ajuda. Uma primeira notificação ali amarelo de que o dispositivo não está compliant. Iniciação, portanto, tem a notificação para iniciar. Esta notificação só aparece pelo menos 1 hora depois do enrollment, como disse há pouco. Começam os pedidos, neste caso para de full control. O utilizador depois terá que aceitar este pedido e permite então iniciar a sessão remota. Mais uma notificação de que o dispositivo não está compliant. Não é bloqueante. Se não usarmos o Conditional Access, podemos apenas só para alertar dos riscos que podemos ter aqui para quando estamos a usar uma sessão de Remote Help. Portanto, depois, um exemplo de Run as Administrator, que consegue executar uma tarefa com administração na máquina. Okay? O segundo, portanto, agora fechar só aqui esta primeira sessão e iniciar uma segunda, iniciando através de abrindo cada das pessoas abrir a aplicação, e aqui com troca de códigos mais comum, e também um pouco como a Fernanda mostrou anteriormente. Portanto, após a troca de códigos é em tudo igual. Portanto, nada de novo aqui vai acontecer. Existe também a possibilidade do chat, que mantém o histórico de todas as conversações, para poderem mais tarde também, alguma situação que seja necessária de confirmar, é sempre essa possibilidade. Aceitar aqui mais uma vez, em tudo igual. E de seguida ter o controle do dispositivo. E agora a parte de monitorização, na parte do Tenant Administration, Remote Help, podemos ver as sessões ativas, total de sessões,
quem efetuou as sessões e o tipo de sessão, mas aqui temos que adicionar uma coluna que não está por defeito, do control type, que nos diz o tipo de sessão que nós efetuamos ou as pessoas efetuaram de encontro aos outros equipamentos. Última demonstração, a parte de Conditional Access, onde vou mostrar, então, temos que correr aqui alguns comandos de PowerShell para podermos instalar aqui este módulo, para podermos conectar à Active Directory, perdão, à Azure AD, e depois podermos então importar a nossa aplicação. Aqui sempre com o duplo fator de autenticação ativo também, que é extremamente importante e que está por defeito agora para todos os tenants. Aqui é o password, depois o código. O tenant a que nos ligamos. Quando temos mais do que um, depois ele pode também perguntar a qual é que nos ligamos. E aqui este último comando para adicionar então a aplicação do Remote Service para Assistance Service para podermos ligar. No portal do Azure podemos validar nas Enterprise Apps, temos que mudar aqui o filtro para Microsoft Applications e pesquisando, porque são muitas as aplicações que aqui estão, pesquisando por remote vamos encontrar então aqui a nossa aplicação e com tudo aquilo que necessitarmos também de ativar. Ok? Portanto, aqui Agora, criando a nossa política de nome Cloud Apps Remote Help CA, vamos assignar agora, vamos escolher os nossos utilizadores. Eu vou selecionar 2 utilizadores especificamente, mas podemos fazê-lo para grupos de utilizadores, que acaba por ser mais fácil por vezes de aplicar todas as regras. E depois, então, o nosso target. Portanto, o nosso target é uma aplicação. Neste caso, uma aplicação que vamos selecionar e vamos pesquisar, então, aqui o Remote Assistance para ser incluído. Por fim, vamos o controle de acesso, em que vamos, neste caso, permitir e vamos selecionar que o dispositivo tenha que estar compliant. E depois, se tivermos mais do que uma, podemos dizer que queremos todas as condições ou apenas uma delas, ok? Portanto, aqui mais uma vez o resumo da nossa política. Quando o utilizador abre a aplicação, tem uma mensagem de que não está compliant, podemos validar e neste caso vai abrir o Company Portal que nos vai dizer que não está compliant porque não tem o disco encriptado, ok? Portanto, pode ser por outros temas, for o antivírus, tem malware, que está a nível de risco, tem um risco maior, etc. Portanto, podemos ter várias situações para tentar resolver. E assim chego ao fim da minha apresentação. Vou passar então a palavra agora ao meu colega Valdemar, que vai falar de gestão de privilégios do ponto de extremidade. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Fernanda. Ótimas apresentações. Pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui do gerenciamento de privilégios, também conhecido como EPM, onde eu vou descrever um pouquinho como o mundo é hoje, né? Como a gente percebe algumas funcionalidades, algumas ações nossas. Aqui tem uma frase até que executar como usuário padrão, então aquele usuário default, reduz significativamente a superfície de ataque. Então, quando a gente percebe que tem algum tipo de movimentação lateral e a máquina daquele usuário de alguma forma comprometida, se esse usuário é administrador, eu posso ter movimentações laterais. Porém, quando o usuário traz uma frase, ele fala assim, mas não me deixa fazer o que preciso para o meu trabalho. Então, o usuário vai dizer assim, está bloqueando, eu quero instalar, eu quero fazer e eu não consigo trabalhar, quero executar como administrador. Porém, quando a gente vê tudo isso, o que as pessoas veem, né? O que a segurança e que produtividade acaba vendo? Então, quando a gente olha pelo lado de segurança, o bloqueio. Porque se eu tenho uma movimentação lateral, pode comprometer muito o meu ambiente. Então,
quando ocorre o tipo de um ataque, eu tenho aquele usuário como administrador, você pode ter um problema ali. Porém, o usuário tem a informação produtividade, deixe-me fazer meu trabalho. Então, o que acontece é que muitas vezes o usuário quer instalar algum periférico, quer instalar algum aplicativo, executar algum diagnóstico. Isso reduz a produtividade do usuário? Depende. Porque hoje, se a gente tem o Intune para fazer o deploy de aplicativos com o Company Portal, isso você não tem a necessidade. Ou até mesmo a aplicação que foi feita agora, a apresentação pelo Ricardo, onde você pode utilizar o Remote Help para apoiar na instalação de um periférico, você acaba não tendo a necessidade, né, daquele usuário. Existem algumas exceções? Existem. Vai acontecer algumas exceções, onde eu vou descrever aqui onde a gente consegue ter ações para ter essas exceções, né? Então, eu não preciso liberar totalmente minha máquina como administrador. Então, como é que funciona o gerenciamento de privilégio, né? Então, eu tenho a necessidade de habilitar ele como um licenciamento do Intune Suite ou uma oferta autônoma, né? A gente chama de add-on. E o que é interessante, eu não preciso de uma outra aplicação de terceiros, então não tem uma outra console, tudo dentro do Intune. Isso que acaba sendo interessante, tendo tudo um portal dentro do Intune. E isso acaba sendo interessante porque eu tenho alguns insights que eu consigo saber dos usuários que têm elevado, das aplicações que têm elevado e assim por diante. Então, o que eu tenho de pré-requisitos? Então, o licenciamento que eu comentei anteriormente, então, um Intune Suite ou um standalone, então, clientes do Windows, então, por enquanto, o Windows 10, o Windows 11, no futuro próximo a gente vai ter para macOS também. Então, eu tenho um licenciamento de Windows 10, 21H2 com cumulative updates, o Windows 11 21H2 também com cumulative updates, e é necessário que a máquina seja Entra-ID Join, então tem que estar na nuvem, e aí o hybrid Entra-ID Join também. Necessário que eu esteja gerenciando pelo Intune ou cogerenciamento. Quando eu tenho tudo isso, eu tenho algumas necessidades de URLs para serem liberadas para que eu consiga fazer esse papel de conseguir ter o gerenciamento dessa máquina. E aqui, dando continuidade, como é que a gente fala um pouquinho de visão geral, o que eu faço como necessidade, né? Então, como é que eu vinculo uma ação, como é que eu percebo? Então, eu tenho duas imagens aqui onde eu mostro que um dispositivo, que um usuário esteja tentando fazer a instalação de um aplicativo como o Run as Administrator, ou ele já tenha alguma aplicação que já tem uma elevação e eu consigo visualizar. Então, isso eu vou ter insights dessas informações. Então, quando eu habilito o EPM, eu tenho insights, e nesses insights no portal eu consigo ter essa visibilidade. E aí, como é que a gente habilita esse EPM? O que é interessante, eu não tenho necessidade de instalar um agente ou algo parecido. Então, a gente habilita, já vem no próprio sistema operacional, né, com esse cumulative update, eu não tenho necessidade de instalar nada. Então, quando a gente cria uma regra, ele habilita já. Então, basicamente já vem dentro do próprio sistema operacional. Então, eu habilito por tenant, então cada tenant eu vou ter seu agente. Eu vou ter que fazer a distribuição por dispositivo, então eu vou ter que ter um grupo de dispositivo que eu vou habilitar, então não é por usuário. Então, quando eu faço o assinalamento, é o grupo dispositivo. E opcional um modo de auditoria, que eu vou coletar essas informações para o Intune e saber quem tem elevado, quem não tem elevado. Próximos passos, eu crio uma política e, por final, eu gerencio o ciclo dessa política. Então, quais são os usuários que têm utilizado, se não têm utilizado, existe alguma aplicação que tem sido muito elevada ou não, então isso acaba tendo uma visibilidade maior, e nessa visibilidade eu acabo tendo essas possibilidades. Como é que eu faço para criar uma política? Então, estou dentro do portal do Intune aqui, então vou clicar dentro de segurança do ponto de extremidade, e quando eu habilito a licença, eu já trago aqui como gerenciamento de privilégio do ponto de extremidade. Então, basicamente, eu posso ter relatórios de visualizar as políticas, os arquivos que estão sendo elevados, e eu posso criar uma política nova para habilitar. Então, eu vou clicar em criar política, selecionar o sistema operacional Windows 10 e 11, e logo em seguida eu seleciono Elevation Settings Policy. Então, eu vou habilitar essa criação. Eu vou clicar em criar. Quando eu clico em criar, vou colocar EPM, habilitar. Então, eu defino o nome, por exemplo. Eu posso colocar uma descrição, não obrigatório.
Quando eu clico em avançar, ele já me traz já como habilitado. Então, eu posso desabilitar ou habilitar. Então, eu vou habilitar. E aí, qual que é o tipo de resposta? Então, eu tenho negar todas as solicitações, exigir confirmação do usuário, exigir aprovação de suporte ou não configurado. Quando eu ver não configurado, ele já vem não habilitado também. Então, eu posso, o que é o recomendado é negar todas as requisições. Por quê? Se eu deixo exigir o comando, o usuário já vai passar direto. Então, aqui eu nego primeiro, faço negação, e depois eu crio as exceções por aplicativo. Aqui eu coloco para enviar os dados, então, as elevações por relatório, então eu envio. E aqui eu tenho um escopo, qual que é o tipo que eu tenho. Então, eu vou fazer por somente dados de diagnóstico e elevações gerenciadas, então, algumas informações menores, ou dados de diagnóstico e todas as elevações, então, tudo que está acontecendo que eu estou elevando, então, eu elevei o CMD, eu elevei uma aplicação, então, eu vou tendo esse diagnóstico. Por quê? Depois eu consigo ter relatórios de quais são as aplicações que estão sendo mais elevadas. Ou somente dados de diagnóstico. Então, eu vou colocar para elevar todas as informações, vou clicar em avançar, eu não vou ter marca de escopo nesse momento, eu não vou taguear, e aí eu vou adicionar um grupo. Então, eu posso adicionar todos os dispositivos ou um grupo. Eu vou fazer um controle e eu posso ter um grupo, e aqui eu selecionar, por exemplo, ao Cloud PCs, ao Windows Client, então eu posso definir os grupos que eu queira. Então, eu vou colocar todos ao Windows Clients, vou selecionar, então tenho 18 dispositivos, posso ter filtros e exceções, vou clicar em avançar, e logo em seguida eu tenho um relatório dessas informações que foram criadas, e aí eu já consigo ter essa política habilitada. Então, isso eu consigo habilitar. Então, eu não instalei nenhum agente, que é interessante, não instalo nada. Então, quais são as duas maneiras de detecção? Igual eu comentei, quando eu tenho um diagnóstico, eu tenho a identificação por processo, então, se eu tenho um processo sendo elevado, ou o usuário clica no botão direito, elevar, executar uma forma elevada. E quais são as ações que eu posso ter? Então, eu tenho 3 tipos de ações. A automática, eu tenho um usuário que ele confirma, que eu vou mostrar para vocês agora como é que funciona, ou uma aprovação pelo administrador. Então, como é que funciona essa parte do automático? Então, imagine que o usuário sempre, você percebeu que ele tem um arquivo, um executável, que eles sempre estão elevando para funcionar. Então, em vez de eu colocar ele como administrador, eu já posso criar uma regra que aquela aplicação que você percebe que ela não tem impacto no negócio, não tem impacto na máquina, você pode deixar elevada. Então, toda vez que o usuário dá botão direito, executar como administrador, ele já vai passar direto. Então, não vai precisar de nenhum tipo de autenticação nem nada. Então, quando eu crio a regra, por exemplo, eu vou selecionar o tipo de elevação. E eu posso definir se eu quero também que esses processos filhos sejam executados também com elevação. Ou eu posso negar, porque eu acabo ficando de uma forma que eu não sei o que está acontecendo. Então, o atrito é menor. Então, o que a gente tem de benefício? O atrito é menor para o usuário. Então, eu não percebo, não tenho que ficar colocando usuário e senha ou abrindo chamado. E o aplicativo é elevado automaticamente. Quando a gente tem todas essas elevações, o que eu tenho como segundo passo é um usuário confirmado. Então, o usuário ele tem, de alguma forma, entrar com uma justificativa comercial ou também, ou, né? Então, consigo ter os dois, ou um de cada, entrar com uma autenticação de usuário. Então, valide seu usuário e senha, por exemplo. Então, isso é um passo que eu tenho essa possibilidade. E também, no mesmo formato, ter a criação dos processos filhos. E, por último, o suporte aprovado, que o usuário vai abrir essa execução, essa elevação, e quando ele abre essa elevação, ele pode definir que o administrador vai aprovar se ele pode ou não executar. E aí o administrador consegue negar ou permitir, e aí você consegue ter um controle, né, de quais são os executáveis que você vai ter essa ação. Algumas necessidades que a gente precisa preparar antes de criar a regra. Então, o que a gente precisa saber? Quando eu vou criar a regra, eu tenho algumas necessidades como obrigações, por exemplo. Então, nunca a regra vai ser analisada somente pelo nome de arquivo, porque o nome a gente consegue mudar. Então, eu lembro antigamente, época de helpdesk, falou assim, o usuário foi lá e trocou o cálculo pelo nome XYZ e passou. Não, hoje em dia, ele olha o hash do arquivo. Então, não é só o nome. Então, eu vou definir o nome ponto executável, por exemplo, e o que é interessante, eu preciso ter um certificado do arquivo. Então, se eu tenho esse certificado do arquivo, que eu posso fazer o upload desse certificado,
eu não tenho necessidade de ter um hash. Ou, quanto mais opções eu tenho, mais informações, melhor, eu tenho mais segurança. Então, eu posso gerar o certificado, posso gerar um hash do arquivo, versão mínima, por exemplo, e aqui a gente tem até documentações, que é pública, onde a gente consegue listar o hash do arquivo. Então, eu posso dar um get child item, o nome do executável, e ele listar qual que é o hash daquela aplicação. Então, isso que acaba sendo bem interessante. E quais são alguns pontos operacionais? Então, o administrador vai ter que habilitar e desabilitar aquelas regras. O administrador também vai ter alguns insights por relatórios, que acabam sendo bem interessantes. O administrador pode coletar informações sobre quem está elevando ou não por relatórios e também concluir as solicitações de aprovação. Então, validar se eu vou ter aprovação ou não. Quando eu faço isso, como é que eu consigo criar essas regras? Então, quando eu crio, eu vou ter já dentro do meu ambiente, aqui eu estou dentro do portal do Intune, e aí no mesmo local. Então, eu vou dentro de segurança de ponto de extremidade, logo em seguida vou em gerenciamento de privilégios, e aqui tem a regra que nós criamos. Então, essa regra que nós criamos, como eu valido se o usuário recebeu? Então, ele tem um relatório, se a máquina recebeu, né, que a gente entrega por dispositivo, então aqui ele consegue trazer uma listagem de todas as máquinas que receberam, que deram erro. Então, ou um outro formato que eu consigo ter é pela máquina do usuário, pelo comando de PowerShell. Então, eu tenho um módulo, eu preciso importar o módulo, então eu consigo ver, quando ele instala dentro de Programs Files, ele habilita, né, um agente, e fica dentro de Microsoft EPM Agent. Então, eu vou voltar até as páginas, parece que quando a gente está digitando, parece que a gente esquece como é a digitação, então, vou dentro aqui de Microsoft EPM, logo em seguida, Microsoft EPM, eu vou ter lá EPM Service, não, EPM Tools, e logo eu vou ter um módulo, então eu consigo importar esse módulo para que eu consiga saber se essa regra já foi aplicada. Então, eu percebo que o agente já está habilitado, então, ele está como Enable EPM como Tool. Então, além de saber que foi entregue pelo relatório, eu vi na máquina que ele foi habilitado. E se ele não foi habilitado, o que acontece? Eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir validar se aquela máquina tem essas informações. Além disso, o que eu consigo fazer? O que eu tenho de visibilidade dentro do meu ambiente? O que eu consigo ter para criar os próximos passos? Então, eu vou criar uma política nova. Então, eu vou voltar aqui, vou vir dentro de política, o próximo passo. Então, crio uma política que eu preciso ter a exceção, porque naquele momento eu neguei que todo mundo pudesse levar. Então, se eu pegar um aplicativo que eu tenho ele instalado, um Docker, por exemplo, e vou dar um botão direito para elevar esse Docker. Então, nesse caso, eu vou começar a criar política, então, do Docker, por exemplo. Então, coloco o nome, a descrição não é obrigatória, então, vou clicar em avançar. E aqui eu consigo ter, ele já traz por padrão que eu posso adicionar N políticas por empresa. Aqui ele já traz como usuário confirmado, eu cliquei em editar instância e vou colocar como Docker. Então, Docker Desktop, eu coloquei o nome, a regra é o nome para ter, e aqui eu seleciono o tipo de elevação. Essa elevação vai ser por aprovação. E aqui eu posso permitir que os processos filhos possam ser executados. Aqui eu coloco o nome da aplicação, então docker.exe, por exemplo, eu coloco o nome dele, docker-desktop.exe, que é o nome do arquivo, e aqui eu preciso colocar o nome de um certificado ou local que ele está instalado. Então, dentro de C Programs Files, eu vou adicionar, posso utilizar variáveis aqui também, como users, ou porcentagem, Programs Files porcentagem, arquivos de programa, para ele já ler as variáveis, e coloco o nome do executável. Aqui eu vou carregar o local que tem meu certificado. Então, eu preciso exportar esse certificado. Como é que eu exporto? Então, aqui mesmo que eu importei meu módulo, eu vou voltar dentro da minha máquina, que eu tenho no Docker, e eu vou conseguir exportar esse certificado. Está carregando aqui. Um segundo. Aqui eu já... Deixa eu só validar aqui. Então, aqui eu continuo para carregar esse Docker. Então, estou pegando o comando PowerShell aqui nele para ter essa informação, que a gente vai ficando velho e vai esquecendo os comandos. Não sei se para vocês acontece a mesma coisa, mas... Então, eu carreguei aqui, eu exportei o arquivo, então, lá dentro da pasta que eu tenho, e ele me gerou um arquivo dentro do CTemp, chamado docker-desktop.ser, que é o arquivo de certificado. Então, aqui eu tenho a validação, vou pegar esse certificado que eu só vi ele dentro do CTemp, e aí eu importo ele dentro da regra. Então, eu importei o certificado do meu aplicação que eu tenho.
Quando eu venho aqui, coloco como fornecedor, que eu não estou pegando de uma CE válida, e eu também quero exportar também a hash do arquivo. Então, aqui vocês vão validar, vão verificar que eu tenho a possibilidade de exportar o hash do arquivo. Então, eu rodo um comando de get file hash, gero esse arquivo, e aí eu copio ele e adiciono ele dentro dessa regra. Então, aqui eu vou ter meu hash já importado dentro da minha política. Posso adicionar versões, descrição do arquivo, nome do produto e assim por diante. Então, adicionei já todos os dados. Em seguida, eu vou clicar em salvar. Então, vou salvar aqui essa política, vou clicar em avançar. Então, já tenho ela criada como suporte approved. Então, clico em avançar, marca de escopo eu não vou adicionar nada, vou clicar em avançar novamente para seguir o próximo passo. E aí eu vou atribuir para os usuários que eu tenho necessidade. Então, preciso mandar para todos os usuários? Não tem necessidade, porque não é todos que usam Docker. Então, eu posso selecionar aqui um grupo de usuários que precisam. E o que é interessante, uma vez eu criado a regra, eu só vou adicionando os usuários dentro desse grupo, seja por uma query dinâmica, ou seja, manualmente, eu vou adicionando esses usuários que precisam ter uma exceção para esse Docker, por exemplo. Então, aqui eu já criei a política, e eu já tenho a política criada, que o próximo passo vai ser para seguir o próximo item. Então, como é que eu faço a experiência do usuário? Como é que o usuário tem essa informação válida? Então, aqui eu estou vendo a política que nós criamos, né, chamada Docker. Então, eu tenho ela, eu valido no relatório se ela já foi entregue. Então, eu vejo que ainda não trouxe informações, só que eu posso validar na máquina também. Então, nessa máquina, eu consigo validar, rodar um comando PowerShell do mesmo formato, então get policy, e aqui eu valido que ele não chegou, eu não tenho a política. Então, como eu consigo forçar? Ou eu posso forçar um sync via portal do Intune, então sincronizar a máquina, ou eu posso, de qualquer forma, também forçar pela máquina. Aqui, quando eu venho com o botão direito e executar do modo elevado, como eu não recebi a política de exceção, eu vou tomar uma negativa, né? Seu administrador não permite que você execute como administrador. Então, isso, você percebe que eu acabo tomando um erro, o usuário tomou um erro, e aí, o que eu vou fazer? Como eu já apliquei a política, eu vou forçar que essa política receba na máquina. Então, eu posso, dentro de configurações do próprio sistema operacional, quando eu vou dentro das configurações do sistema operacional, eu vou abrir aqui em configurações, contas, acesso trabalho ou escola. Então, qualquer política do Intune, acesso trabalho ou escola. Vou abrir dentro de info, então lá no info, e vou forçar um sync. Então, forço um sync para que ele busque as políticas da máquina. Ou eu poderia enviar direto pelo próprio Intune. Quando eu rodo o comando novamente, de ter as políticas, vocês reparem que ali no Docker já mostra que é a política. Então, isso que quer dizer o quê? Que eu já consigo dar um botão direito na máquina, ou no aplicativo, quer dizer, e ele já vai trazer como elevado. Então, ele vai dar um botão direito de elevação. Então, botão direito, executar de um modo elevado, de acesso elevado, e ele já traz para a gente, porque a política já chegou. Quando eu coloco uma justificativa de negócio, então, vou colocar um teste, por exemplo, e vou clicar em enviar, teste Docker, clico em enviar, e aí o administrador vai receber essa informação dentro do portal do Intune. Então, como é que vocês vão validar dentro do portal do Intune? Eu vou ter uma opção lá, então, o administrador vai receber essa requisição para que ele possa aprovar. Então, quando eu vou no portal do Intune, que é o próximo passo para validar essa informação, então, um segundo aqui, eu abro o portal do Intune, deixa ele carregar, e aí eu vou ter lá solicitações de elevação logo em seguida. Então, dentro do portal, gerenciamento de privilégios, solicitações de elevação. Percebe que ele já está aqui como pendente. Então, eu vou abrir ele, e aí eu posso aprovar ou negar. Então, eu vou trazer uma série de detalhes, qual dispositivo que está vindo, qual que é o usuário que solicitou, de onde está vindo. E aí eu posso negar ou aprovar, e eu posso colocar o motivo que eu estou aprovando. Eu posso colocar, aprovado por causa do chamado do usuário XYZ. Então, tem uma informação disso. Quando eu faço o approve, e eu volto, atualizo, então ele traz como aprovado, volto na minha máquina, na estação do usuário, o usuário recebe uma informação que ele já consegue utilizar, então ele já tem uma informação que ele vai ter para utilizar o aplicativo, e logo em seguida eu vou dar o botão direito, executar no modo elevado, e aí eu já vou conseguir acessar que o usuário já aprovou a informação do Docker. Pessoal, basicamente era isso que eu tinha para trazer para vocês. Se precisar de mais informações,
Em seguida, esse vídeo vai ser publicado no YouTube, ou chame no LinkedIn, Valdemar Carvalho Júnior, e estou à disposição. Passa a bola para você, Marcos. Obrigado, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Tivemos uma sessão aqui hoje bem rica, né? Um monte de informação nova. Espero que vocês todos aí estejam gostando. Vamos lá, falar agora sobre PKI na nuvem. E antes da gente começar a falar, né, sobre PKI na nuvem, eu preparei aqui um resumo breve, né? Justamente para a gente reforçar e entender se todos, né, estão na mesma página aqui, se todo mundo entende o que é uma PKI, né? Então, PKI é a abreviação, né, para Public Key Infrastructure, que é basicamente um sistema que usa certificados digitais para realizar autenticação, tá? Então, falando do nosso mundo, né, mundo Microsoft, é o serviço de Active Directory, né, Certificate Service, né, e ele pode ser utilizado para proteger vários tipos de cenário, né, geralmente a gente vê o uso ali para cenários de VPN, Wi-Fi, rede 802.1x, e-mail, web, etc, tá bom? E dentro do nosso mundo de Intune, né, qual que é o propósito do PKI na nuvem da Microsoft, tá? É realmente fazer, né, todo o provisionamento de uma infraestrutura de PKI dentro do portal, dentro do centro de administração do Microsoft Intune, tá? Então, a partir do Intune, vocês podem, né, com o licenciamento, com os requisitos que eu vou falar mais à frente, né, criar uma infra completa ou até uma infra onde você tem uma subordinada na nuvem e uma certificadora raiz on-premises, e também fazer toda aquela parte, né, de atribuição de perfis de certificados a dispositivos e também monitoração, revogação, etc. Vamos lá para os requisitos, né? Quando falamos de requisitos, na parte de licenciamento, então, como tudo que a gente falou aqui hoje, né? Você pode ter a licença do Microsoft Intune Suite, que já contempla todos os produtos, né, que descrevemos nessa sessão, mas para alguns deles, né, que é o caso do PKI na nuvem, né, a gente tem também uma licença autônoma, né? Então vocês podem comprar apenas a licença do PKI na nuvem, tá? E aqui você precisa, então, licenciar todos os usuários que forem fazer uso desse tipo de serviço, tá? E, de novo, licença por usuário. Então, eu licenciei esse usuário para PKI na nuvem, ele pode usar esse serviço de certificados no macOS, no Android, no iOS, no Windows. E aqui a gente também tem a opção de delegação de acesso, né? Então, a gente não tem uma função padrão, né, uma função nativa dentro do Intune para fazer a gestão da PKI na nuvem, mas vocês podem criar funções personalizadas, né? A gente já cobriu isso nas sessões anteriores, que vocês podem consultar lá na nossa playlist no YouTube, mas é possível, então, criar uma função personalizada e atribuir permissões para elas, né? Então, por exemplo, vocês não querem que quem vai fazer a administração da PKI na nuvem tenha o privilégio de Intune Admin, né? Então, tem basicamente 3 permissões, tá? Então, vocês podem atribuir as permissões de ler as CAs, né, que basicamente vai dar acesso ali para ler as propriedades. Temos também a opção de criar as autoridades de certificação, né, que é realmente a permissão tanto para criar uma CA raiz ou uma emissora. E a terceira opção, que é a permissão de revogar certificados emitidos. Bom, acredito que alguns de vocês já tenham tido a oportunidade, né, de interagir com ambientes de PKI, seja no cenário on-premises, seja no cenário integrado com Intune, né? Então, como que funciona isso hoje, né? Então, para clientes que não têm a licença do PKI na nuvem, né, que é uma licença super nova, acho que deve ter 1 mês e meio, 2 no máximo, como que isso era feito até hoje, né? Então, basicamente, o cliente tinha que ter um ambiente de PKI on-premise, né, então integrado ali com o AD, onde para sua infra on-premise você faz a distribuição ali através de GPO, né, geralmente, e aí quando você queria fazer integração com o Intune, você precisava então criar, né, instalar mais um servidor Windows, né, com a função que a gente chama ali de N10, né, que é uma função para entregar certificados para dispositivos,
e nela, nesse servidor, você precisava instalar, então, o conector de certificado do Intune, porque ele traria ali uma camada a mais de proteção, né? Então, dessa forma, você não fica com esse servidor exposto na internet, nada disso. E também precisaria de um proxy reverso, né? Que a maior parte dos clientes acaba usando realmente o serviço de application proxy, né? Que a gente tem ali dentro do Entra ID Premium, tá? Então, os clientes geralmente implementavam dessa forma, e aí eu conseguia habilitar esse serviço para os dispositivos gerenciados pelo Intune, sem criar ali nenhum tipo de abertura no firewall, né, criar nenhum tipo ali de exposição do lado de segurança, tá? Além disso, era possível integração com PKIs de terceiros, né, então não funciona só com plataforma Microsoft, mas na nossa documentação tem uma série de soluções de PKIs de terceiros que podem ser integradas com o Intune, tá? Então, esse é o desenho antes do que a gente vai falar com vocês hoje aqui. Esse cenário, apesar de tecnicamente possível, né, de ser implementado, e dentro, né, do que a gente vinha falando até as sessões anteriores, que é o Intune Plano 1, ele traz uma série de desafios, né, de implementação e de troubleshooting, tá? Então, quem já precisou fazer isso alguma vez, né, e eu pessoalmente, nos meus tempos ali de CSAs, de PFE, já ajudei alguns clientes a implementar, é bem complexo e trabalhoso. O que a gente propõe agora, né, com o PKI na nuvem, tá? Então, do mesmo jeito, com o cenário anterior, né, onde a gente tinha integração da PKI on-premises com o Intune, o objetivo ainda é entregar certificados apenas para dispositivos gerenciados pelo Intune, né? Então, o propósito não é entregar certificados para servidores ou outros tipos de dispositivo nesse momento, porém é muito mais simples, tá? E vocês vão ver, espero que fique bem claro para vocês ali na demonstração, tá? Então, a ideia é realmente usar o próprio Intune com esse recurso do licenciamento adicional, onde vocês podem criar infraestrutura de PKI totalmente na nuvem ou integrada com on-premises e entregar os certificados para os dispositivos gerenciados. O que a gente já tem, né, de benefícios, e aqui eu estou falando de versão 1, porque realmente no futuro a gente deve expandir, tá? Mas isso é o que já está disponível hoje. Então, todo mundo que está usando uma licença trial ou uma licença realmente comprada, né, do PKI em nuvem, já pode fazer isso, tá? Então, realmente a emissão de certificados para dispositivos gerenciados pelo Intune, né, cobrindo as plataformas Windows, iOS, macOS e Android, toda a parte do serviço, né, de registro de certificados, né, utilizando o protocolo SCAP, a implantação de certificados automaticamente, né, então não tem nenhum processo manual aqui, né, basicamente, quando você cria a infraestrutura, cria os perfis de entrega de certificado, tudo vai acontecer de forma automática, e vocês também vão poder fazer toda a gestão, né, então, seja a revogação automática quando esse certificado expirar, ou a manual, por causa de algum tipo de problema de segurança, e também toda a auditoria, né, os relatórios e tudo mais em cima disso, tá? E também já ter apoiá-los, né, na necessidade que pode vir a surgir de uma possível implementação de autenticação baseada em certificado, né, que é o recurso do Entra ID, que já permite isso, e através do PKI na nuvem, o certificado gerado pelo PKI na nuvem suporta esse tipo de autenticação também, tá? Além dos cenários de Wi-Fi, VPN e acesso a aplicativos. Bom, como que funciona esse processo, tá? Então, aqui eu já estou falando de uma forma ampla, né? Realmente tentando esclarecer para vocês cada uma dessas etapas, tá? Então, vamos lá. Dispositivo, né? Você já fez ali a entrega do perfil de certificados para eles, né? Todas as plataformas que eu já mencionei. Depois que ele recebeu esse perfil de certificado, né? Depois que ele faz ali, então, o primeiro check-in, né? Ele já vai receber o perfil da CA raiz, né? E da subordinada, se for o caso, né? Pensando no Windows. E aí, com a informação, a partir do momento que ele tem a CA raiz e ele tem o perfil, né, de entrega de certificados, ele já vai ter, então, o caminho, né, para o que era a URL do N10, né, que agora vai ser a URL do serviço de SCAP aqui do
PKI na nuvem, tá? Esse pedido, né, essa solicitação de certificado, tem todo o processo ali de validação de chaves, né, de validação de segurança, realmente para entender que essa é uma validação, é uma solicitação válida, né, então eu não vou sair entregando certificado para todo mundo, então o dispositivo tem que estar gerenciado, tem que ter alguns requisitos ali informados, ele já tem que ter o certificado da emissora raiz, né, da subordinada, etc. E com base em tudo isso, o serviço, então, faz a validação, solicita, né, a emissão do certificado e logo na sequência entrega o certificado, então, para esse dispositivo, tá? Isso realmente é uma ilustração só para mostrar os cenários, tá? Agora a gente vai efetivamente para as demos. A primeira demo que eu vou fazer é de um cenário totalmente em nuvem, né, que talvez não seja um cenário tão comum, ou talvez pode ser útil para empresas menores que ainda não têm uma infraestrutura de PKI on-premise ou que por algum motivo não querem implementar uma PKI on-premise, tá? Então, nesse cenário, tanto a emissora quanto a CA raiz vão estar na nuvem, né? E caso você precise, né, entregar esse certificado dessa emissora para dispositivos não gerenciados, né, então, eu preciso colocar o certificado dessa CA raiz, né, em alguma aplicação ou servidor, esse processo tem que ser manual, tá? Para os dispositivos gerenciados pelo Intune, é totalmente automático. Então, vamos lá, né, no nosso bom e velho portal do Microsoft Intune, a gente acessa aqui a parte de administração do tenant, e a partir do momento que o ambiente está licenciado, ele libera essa opção de gerenciamento AC, tá? A gente faz, então, aqui a criação, né, da CA. Primeira etapa, basicamente, colocar, né, qual que vai ser o nome aqui dessa CA. Eu vou criar primeiro a emissora certificadora raiz, né? Aqui eu vou selecionar qual que é o tipo, né, de certificadora que eu vou criar. Então, como primeira etapa, vai ser a raiz. E aí eu vou preencher os mesmos campos que eu preencheria no ADCS, né? Qual que vai ser o tempo de validade dessa CA, né? Geralmente a raiz tem um tempo bem alto. Depois eu coloco qual vai ser o uso, né, da chave que vai ser gerada pela essa CA raiz. Aqui é importante a gente especificar, no meu exemplo eu criei só o Client Authentication, mas é importante especificar tudo que eu quero que seja gerido por essa CA raiz, tá? Então, se tiver outros propósitos, eu preciso definir ali. E aí eu vou preenchendo os demais campos, né? Qual é o nome comum, qual que é a organização, se tem alguma unidade organizacional, né? Que isso faça mais sentido para ser utilizado, o país, esses campos todos são opcionais, tá? Só é realmente mandatório o primeiro. E aí depois a gente seleciona aqui o algoritmo, né, de criptografia, o tamanho da chave de criptografia e o algoritmo de hash, né? Então aqui, o que vocês definirem aqui, na verdade, vai ser o limite dessa estrutura, tá? Então esse é um ponto super importante a ser considerado. Aqui na minha demo, marquei com SHA-256 em um tamanho de 2048 bits, mas isso vai limitar o tamanho da subordinada, tá? Por isso é importante validar. E aí, atualmente, né, tem um alerta aqui importante, não é possível editar a configuração de uma CA criada no PKI da nuvem, tá? Então é importante validar, garantir que está tudo certo e realizar a criação. Caso precise excluir essa CA ou fazer qualquer tipo de alteração, é necessário abrir um chamado ali pelo portal do Intune para que o nosso time de suporte faça a exclusão, tá? Hoje a gente tem um limite, podem ser criados até 6 CAs dentro da PKI da nuvem, tá? Que é um número considerável, né, eu diria. Mas, então, se precisar de algum tipo de edição, exclusão realmente com chamados, tá? Então, criei aqui a PKI raiz, né, a CA raiz, e agora vamos criar uma subordinada, né, que é quem efetivamente vai entregar os certificados, né, para os dispositivos gerenciados pelo Intune, tá? Então, procedimento bem parecido, né, então primeiro eu defino um nome para a CA, define aqui qual que é o tipo, né? Então agora eu vou colocar ali como uma CA de emissão de certificados. Seleciono, né, quem que vai ser a emissora raiz, nesse caso é do próprio Intune.
e vou então selecionar qual que é eu poderia aqui, por exemplo, ter várias emissoras raiz, né? Então, selecionei aqui a Lelo PKI Root e defino também o tempo de validade desta CA, tá? Aqui eu vou deixar em 2 anos. Vou colocar aqui qual que é o tipo uso estendido da chave, né? E aí, como eu falei, na raiz eu coloquei só Client Authentication. Então, ele só vai me deixar selecionar Client Authentication, tá? Não é possível selecionar outras opções nesse caso. E aí, sigo, então, colocando aqui o nome comum, né? Que, como eu disse, é o único campo obrigatório. E vou selecionando os outros campos aqui que são opcionais, tá? Novo até aqui, essa parte sem nenhuma novidade para quem já criou uma CA, tá? No ADCS. Mas também, para quem já precisou fazer isso, para quem já precisou fazer integração, é muito mais rápido e simples, né? Bom, aí a mesma mensagem, né? A gente não pode editar essa CA, tá? E aqui, então, eu vou terminar a revisão, garantir que está tudo correto e realizar a criação. Tá? Então, aqui a hora, dessa forma, eu tenho, então, uma CA raiz, uma emissora raiz, uma certificadora raiz e uma certificadora com propósito de emissão de certificados. Vamos agora para o segundo exemplo, tá? Que é o cenário que eu acredito que a maior parte dos nossos clientes deve implementar, tá? Que é do Bring Your CA, né? Ou traga sua própria CA para a nuvem, tá? Nesse cenário, vocês iriam criar apenas a emissora na nuvem e usariam o certificado da certificadora raiz que já existe hoje on-premise, tá? Então, isso faria a emissora raiz entrar dentro da sua hierarquia de CAs já existente. Um procedimento também inicial aqui bem parecido, né? Então, vou criar aqui uma autoridade de certificação, defino um nome para ela. Posso colocar também uma descrição, se for necessário, né? E aqui no tipo de CA, né, eu vou colocar uma CA emissora, e a origem, eu vou selecionar o traga sua própria CA raiz, tá? Então, esse daqui depois a gente vai ter que gerar um certificado dessa CA emissora e levar para a raiz ali para assinar. Então, o resto dos campos eu vou colocar basicamente a mesma informação, né? De novo, o nome comum é o único campo obrigatório aqui. O restante, ele é basicamente, são campos opcionais, tá? A gente seleciona aqui todos esses campos. E aí eu defino também o tamanho da chave, muito parecido, tá, gente, com tudo que a gente fez nas outras. Faço a revisão e a criação. O que vai ser diferente aqui, né? As outras, você viram que o status ali já fica em verdinho, né, logo depois que ele termina. No caso da Bring Your CA, ele vai ficar ali com alerta em amarelo, né, dizendo que precisa fazer a assinatura dessa CA, tá? Só a gente vai precisar de mais uns minutinhos aqui para encerrar, tá? Mas acho que é importante aí para todos. Bom, eu fiz o download aqui então, né, da CSR, que é o quê, né? A requisição de certificado. Então eu fiz o download aqui para minha máquina e eu preciso, né, levar essa requisição de certificado para minha infraestrutura on-premise, né? Então o arquivo aqui geralmente vem bloqueado, né, para execução de script. Então eu fui ali no meu servidor, na minha emissora, né, subordinada. No meu caso, eu optei
por gerar ela a partir de uma subordinada, mas poderia ser gerado também a partir de uma certificadora raiz, né? Ó, uma questão de escolha. E aqui a linha de comando, né? Então, isso aqui é totalmente mundo on-premise, tá? Fora do Intune. Realmente, como fazer a requisição de um certificado. Aqui eu estou pedindo um certificado da minha CA subordinada, para que eu consiga fazer essa requisição, né? O template de CA precisa estar publicado, né, dentro do ADCS. E aí eu passo o nome dela e vou aqui colocando os outros campos obrigatórios, né? Então, configurando essa CA e usando e passando ali como parâmetro, né, o arquivo que eu trouxe ali do API na nuvem do Intune, tá? Fiz a requisição, ele já me gera ali como resposta, né, o certificado, que é o certnewsign.cer, e também preciso levar para o Intune a cadeia de certificados que compõem essa hierarquia, tá? Então, executei o comando aqui, realmente para me trazer essa informação aqui tudo dentro de um arquivo no formato P7B, tá? Bom, qual que é o próximo passo, né? Eu vou fazer, então, aqui o upload, né, do certificado assinado, tá? Pela minha CA emissora. Eu venho aqui, passo o caminho, né, do arquivo que foi gerado lá, o certnewsign.cer. Fazer o upload dele aqui. Também preciso, né, trazer ali, como eu disse, o arquivo P7B. Esse arquivo P7B, ele vai ter, então, o certificado da minha emissora, do on-premise, certificado da raiz, tá? Realmente para ele conseguir montar a cadeia de dependência dos certificados, tá? E aí, como vocês podem ver, ele já fala ali que a CA foi validada, e quando eu dou um atualizar, eu já tenho, então, a certificadora raiz ali implementada, tá? Agora, a última demo, vou fazer, então, a entrega de certificados pelo Intune, tá? Então, isso é algo que a gente até já cobriu, né, nas sessões anteriores, mas olhando para aquele mundo on-premises, né, que eu tinha falado, de PKI, mais serviço de N10 e conector de certificado do Intune, tá? Então, primeira etapa, eu vou abrir aqui um perfil de configuração, né, eu já vinha entregando para o meu ambiente, né, que já era gerenciado pelo Intune, todos os certificados, né, olhando para aquele mundo do N10. Então, esse primeiro perfil hoje, né, ele entrega, vocês podem ver aqui, né, ele tem toda a configuração de como que é entrega esse certificado, né, então, entregando um SHA-2 com 2048, mas, de novo, tudo olhando para o meu mundo on-premises, né, e aqui, inclusive, é a URL do meu servidor de N10, né, on-premise, tá? Então, só abrir aqui para mostrar realmente como que isso era feito, mas a gente tem algumas sessões trazem isso com mais detalhe aqui na nossa playlist, tá? Então, o que que é importante, né? Eu abri esse perfil só para mostrar como ele era implementado, mas vamos agora para a nossa CA, né, que foi criada agora, a Bring Your All CA. E aí eu vou pegar algumas informações, né, dessa CA, tá? Então a gente criou essa PYOCA-02, e nela eu vou pegar o quê? Então aqui eu vou pegar o link, né, a URL do SCAP, né, que seria o URL que estaria publicado ali no Application Proxy, e também vou fazer o download, né, do arquivo de certificado, né, dessa CA, tá? Peguei o link, vou fazer o download do certificado. E vou agora, então, inicialmente editar os perfis de configuração de certificados que eu já vinha entregando, tá?
Aqui eu estou tentando reproduzir realmente um cenário onde o cliente já tinha o ambiente de N10 e resolveu substituir esse pelo PKI na nuvem, tá? Então, talvez alguns passos, nem todos vocês vão precisar repassar todos esses passos, tá? Era um ambiente, um cenário aqui de troca realmente de infraestrutura. Então, aqui eu tenho, né, o primeiro perfil de certificado, que entrega certificado raiz para um grupo de máquinas que estão recebendo certificado via N10. E aqui, né, para o cenário da demo, eu optei por criar um outro grupo e vão ter equipamentos que não estavam recebendo certificados do N10, tá? Então, esses vão receber direto aqui da PKI na nuvem, tá? Então, vou alterar, então, na verdade, incluir, né, esse grupo. Então, de novo, né, para que a entrega de certificados funcione, além do perfil de certificado, ele precisa ter ali perfil que entregue também, né, o certificado da raiz e da subordinada. Então, aqui eu fiz a primeira alteração, realmente no perfil que entrega o certificado da CA raiz, e agora eu vou fazer a mesma coisa no perfil que entrega o certificado da CA intermediária, tá? Hoje entrega esse certificado, que é da CA intermediária, e eu vou adicionar o grupo ali de dispositivos que vão receber os certificados da PKI na nuvem. Então, foram 2 passos, né? Primeiro eu entreguei o certificado da raiz, entreguei o certificado da minha intermediária on-premises, e agora eu vou entregar também, ainda nessa etapa de certificado confiável, o certificado da Bring Your House CA, né? Então, eu criei uma CA nova no Intune e vou entregar o certificado dela, tá? Então, aqui vamos lá, criando mais um perfil de certificado do tipo Trust, né? De certificado confiável, colocando aqui o nome, né, desse perfil de configuração. Vou fazer aqui, né, selecionar qual que é esse certificado. Então, eu fiz o download ali, né, do certificado da CA criada na nuvem. E aqui eu também, falando de Windows, né, eu seleciono ali o repositório, né, o container, né, onde esse certificado vai ser inserido, tá? Então, vamos lá, avançando. E aí, aqui eu vou criar, fazer a atribuição, né, só para esse grupo de novos dispositivos, que, como eu disse, vão receber certificados apenas da PKI na nuvem, tá? Assim a gente conclui aqui a terceira etapa e vamos finalmente para a última etapa, tá? Aqui, que é realmente a entrega do certificado do dispositivo, né? Então, tudo aqui a gente só estava montando a cadeia, né? Realmente para que isso é um pré-requisito para que o perfil de SCAP, propriamente dito, funcione, tá? Então, agora, a última etapa, criar um perfil de configuração que entregue o certificado SCAP, colocando o nome dele aqui. Diferenciar do outro perfil de SCAP que eu já tenho, né? Então, vou colocar aqui o BYOCA. E aqui eu defino, né, qual o propósito desse certificado. Então, vai ser um certificado para dispositivo. Aqui eu defino como que vai ser informado, né, o nome comum ali do certificado, o tempo de validade, né. No KSP, né, que é como esse certificado vai ser armazenado, né. No meu caso, por ser um ambiente de teste virtual, eu vou escolher a opção de registrar no KSP, né, e caso contrário, desculpa, a primeira opção, né, registrar no KSP-LD Software, né, e caso contrário, registrar no TPM, caso contrário, usar o módulo de software, mas geralmente em produção, né, a gente marca só a opção de registrar no TPM. Uso da chave, né, vou habilitar as duas, tanto assinatura quanto criptografia. E o tamanho da chave, né, como a gente tinha mostrado ali, a gente tem essas opções, mas eu tinha criado ali de 2048, tá? E o algoritmo de hash, vamos deixar o mais seguro, que foi inclusive o que a gente incluiu, né, tanto na CA emissora quanto na raiz, tá? E aqui no certificado SCAP, né,
Então, para o Windows, eu preciso entregar todas as camadas, né, a hierarquia toda, mas no perfil de certificado SCAP, eu seleciono apenas a raiz, tá? E falando de propósito, né, de autenticação, vou deixar realmente a opção aqui de autenticação de cliente. E o restante eu vou deixar com o valor padrão. Eu só preciso, então, informar, né, a URL do servidor SCAP, né? Então, de novo, no modelo tradicional, né, aqui eu informaria a URL criada pelo serviço de application proxy do Entra ID, tá? Aqui, como está tudo na nuvem, realmente a gente só põe a URL do PKI na nuvem e ele coloca aquela variável ali, né, que vai ser refletida automaticamente na máquina, tá? Que eu vou colocar, então, o grupo, né, que vai receber esse perfil, né, como a gente tinha feito nos anteriores. E assim a gente finaliza aqui a parte de criação do perfil SCAP, tá? Então, com isso, ele vai receber todos os certificados ali necessários para realizar a autenticação. E é só um print, né, que eu tirei do ambiente, então vocês podem ver, né, que nesse cenário do meu lab, né, então eu tenho aqui uma certificadora raiz on-premises, uma subordinada on-premises, uma segunda subordinada que está no Intune, né, dentro do PKI na nuvem, mas debaixo da hierarquia do on-premises, e o certificado de dispositivo propriamente dito. Bem? Passar agora aqui para a Catarina. Pessoal, a gente vai pular a parte de perguntas e respostas, né, porque já excedemos o tempo aqui esperado com vocês, tá? Sim, muito obrigada, Marcos, e muito obrigada a todos por permanecerem connosco, mesmo apesar de termos estendido um pouco o tempo. Os temas hoje eram bastante extensos e acabo por agradecer bastante aos nossos apresentadores pelas demonstrações que prepararam para hoje, especialmente feitas em português para esta audiência. Muito obrigada a todos por se juntarem a nós hoje. A próxima sessão também será sobre Intune Suite, será a nossa parte 2, e iremos focar os outros conteúdos que não focámos hoje. O gerenciamento de aplicativos cooperativos, a análise avançada e o Microsoft Tunnel para MAM. Receberão uma notificação de convite brevemente. Também vão receber este PowerPoint, este deck de PowerPoint, onde terão toda esta lista de referências com mais informação para poderem pesquisar mais e saber mais. E com isto, termino a sessão de hoje, mais uma vez agradecendo a todos pela vossa presença e até à próxima.